Olá, eu sei que o título deste vídeo pode soar um tanto ousado. Urologista revela: o mineral esquecido que turbina a testosterona após os 55 anos. Antes que você pense que eu vou lhe apresentar uma solução mágica, um atalho milagroso, eu peço um instante da sua atenção. O que eu quero compartilhar com você hoje é algo muito mais sutil e, na minha experiência, muito mais poderoso e sustentável. Não se trata de turbinar nada de forma artificial, mas sim de entender um detalhe que a maioria dos homens ignora. O segredo, muitas vezes, não está no que você consome, mas em quando e como você o faz. Quase todos os dias, recebo em meu consultório homens inteligentes, bem-sucedidos, que construíram famílias e carreiras, mas que sentem que o corpo já não responde como antes. A energia parece mais curta, o sono não recupera tanto e a disposição de modo geral não é mais a mesma. E a primeira coisa que muitos fazem é buscar um polivitamínico, não uma fórmula cheia de ingredientes que eles tomam religiosamente toda manhã com o café. E na maioria das vezes, a frustração continua. O que eu quero lhe propor é uma mudança de perspectiva. E se o ajuste mais importante para o seu vigor não for algo que você adiciona pela manhã, mas sim algo que você ajusta no fim do seu dia? Eu sou a doutora Bruna Macedo. Há mais de 20 anos, dedico minha vida à medicina, com graduação, doutorado e residência em urologia pela Universidade de São Paulo. Tive a oportunidade de aprofundar meus estudos na Alemanha, com um fellow em medicina sexual e pesquisas sobre a microcirculação pélvica, esse sistema delicado de vasos que é tão crucial para a saúde masculina. Ao longo desses anos, especialmente na minha clínica em São Paulo, onde trabalho com uma equipe integrada, eu tenho tido o privilégio de conversar e ajudar centenas, talvez milhares de homens como você, especialmente na faixa dos 60, 70 e até 80 anos. E uma das coisas mais importantes que aprendi é que a culpa por essa sensação de declínio não é sua. É uma mistura de fisiologia, do processo natural de envelhecimento, com os hábitos que a vida moderna nos impôs. O meu objetivo aqui não é prometer que você voltará aos 20 anos, mas sim oferecer orientações práticas e realistas, baseadas em ciência e na experiência clínica, para que você possa viver a sua melhor versão, hoje com a idade que tem. E a conversa que teremos agora é sobre um desses ajustes finos, um detalhe que quase ninguém conta. Muitos homens já ouviram falar da importância do magnésio. Ele está em inúmeros processos do nosso corpo, centenas de reações bioquímicas dependem dele. Mas o que quase ninguém diz é que o poder desse mineral, especialmente para a saúde hormonal masculina, após os 60 anos, parece estar profundamente ligado ao timing. A maioria dos suplementos é ingerida pela manhã, mas o magnésio tem uma característica especial: ele é um maestro do relaxamento. E quando falamos de hormônios como a testosterona, o relaxamento noturno e, consequentemente, a qualidade do sono profundo, são o palco principal onde a mágica acontece. O que a evidência começa a sugerir é que consumir uma fonte de magnésio mais perto da noite, combinado com uma rotina que sinalize para o seu corpo que é hora de desacelerar, pode criar um ambiente interno muito mais favorável para o seu equilíbrio hormonal. É como regar uma planta. Você pode ter a melhor água do mundo, mas se regar ao meio-dia sob um sol escaldante, grande parte evapora e não chega às raízes. O timing importa. Com o nosso corpo, a lógica é parecida. Dar a ele o nutriente certo, na hora em que ele está mais preparado para usá-lo para uma função específica, pode fazer toda a diferença. Para entender por que isso pode funcionar, precisamos conversar um pouco sobre a sua fisiologia. Pense na testosterona não como um número isolado no seu exame de sangue, mas como um músico em uma grande orquestra. Para que a música soe bem, não basta que o músico esteja presente, ele precisa do silêncio dos outros instrumentos na hora certa para ser ouvido. No nosso corpo, um dos instrumentos mais barulhentos é o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Durante o dia, em doses adequadas, ele é útil, nos deixa alerta. Mas à noite, ele deveria se calar. Em muitos homens, por conta da rotina agitada, das preocupações e dos maus hábitos de sono, o cortisol continua gritando noite adentro. E ele compete pelos mesmos recursos que a testosterona.
O magnésio entra aqui como um maestro que ajuda a silenciar essa parte barulhenta da orquestra. Ele atua no sistema nervoso, ajudando a acalmar a mente, a relaxar a musculatura, preparando o corpo para um sono mais profundo e reparador. E é justamente nesse palco do sono profundo que o seu corpo tem a melhor chance de otimizar a produção de testosterona. Há um segundo mecanismo, um pouco mais técnico, mas fascinante. Grande parte da testosterona no seu sangue circula amarrada a uma proteína chamada SHBG. Imagine que a testosterona é um trabalhador e a SHBG é um ônibus. Enquanto o trabalhador está dentro do ônibus, ele não pode trabalhar. Apenas a testosterona, que salta do ônibus, a chamada testosterona livre, é que está ativa e pode exercer suas funções nos músculos, nos ossos, no cérebro e na sua libido. Alguns estudos menores e observacionais sugerem que o magnésio pode ajudar a desamarrar um pouco da testosterona da SHBG, ou seja, ele pode ajudar mais trabalhadores a saírem do ônibus para fazerem seu trabalho. Assim, em vez de pensar em aumentar a produção, estamos falando em otimizar o aproveitamento da testosterona que você já tem. Isso nos leva de volta ao título deste vídeo. A ideia de turbinar a testosterona com uma pílula mágica é sedutora, mas é uma ilusão. Uma analogia que eu gosto de usar é a de dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você pode pisar fundo no acelerador, gastar todo o combustível, forçar o motor, mas o carro não vai andar direito. O estresse crônico e um sono de má qualidade são como um freio de mão potentíssimo puxado na sua saúde hormonal. O que estamos propondo aqui não é colocar um motor mais potente no seu carro. É algo muito mais inteligente, é aprender a soltar o freio de mão. O magnésio, quando usado de forma estratégica dentro de uma rotina noturna, é uma das ferramentas que ajuda a liberar esse freio. Ele não faz o trabalho sozinho, mas ele facilita o processo, permitindo que seu sistema hormonal, o seu motor, funcione de forma mais suave e otimizada para a sua idade e para a sua condição atual. Então, como podemos, na prática, começar a soltar esse freio de mão? Eu gosto de pensar nisso como um empilhamento de hábitos, um habit stack, onde cada camada se apoia na anterior, criando um efeito sinérgico. A primeira camada, e talvez a mais importante, não tem a ver com adicionar nada, mas com retirar. É o ajuste no seu relógio da cafeína. O café, chás como o mate ou o chá preto são ótimos pela manhã, mas a cafeína tem uma vida longa no nosso organismo. Consumi-la após as 2 da tarde, para a maioria dos homens acima dos 60, é como pedir para aquele instrumento do cortisol continuar tocando alto à noite. Então, o primeiro passo é simples. Encerre todo o consumo de estimulantes até às 14 horas. Isso, por si só, já prepara o terreno para um corpo mais relaxado à noite. A segunda camada acontece cerca de 90 minutos antes do seu horário de dormir. É o ritual de desaceleração digital. A luz azul emitida pelas telas de celulares, tablets e televisões é um sinal poderoso para o nosso cérebro de que ainda é dia. Ela pode atrapalhar a produção de melatonina, o hormônio que rege nosso ciclo de sono. Portanto, 90 minutos antes de deitar, desligue as telas. Troque a TV ou o feed de notícias por um livro de papel, uma revista, uma conversa tranquila com sua esposa, ou até mesmo por ouvir uma música calma. A terceira camada é onde introduzimos o nosso mineral. Nesse momento de tranquilidade, você pode começar da forma mais segura e natural possível, através da alimentação. Um pequeno punhado de sementes de abóbora sem sal, ou de amêndoas, por exemplo. São alimentos riquíssimos em magnésio e que, consumidos nesse contexto de relaxamento, podem começar a sinalizar para o seu corpo que é hora de reparar. E, por fim, a quarta camada, já na cama, pronto para dormir. Tire 5 minutos para focar apenas na sua respiração. Feche a boca e respire lenta e profundamente, apenas pelo nariz. A respiração nasal tem um efeito fisiológico incrível de ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o modo de descansar e reparar do corpo. É o oposto do modo lutar ou fugir do estresse. Inspire contando até 4, segure por um instante e expire lentamente pelo nariz, contando até 6. Apenas 5 minutos. Essas 4 camadas, juntas,
criam um poderoso ritual que pode gradualmente melhorar a qualidade do seu descanso. E claro, uma cautela geral e indispensável. Se você pensa em usar um suplemento de magnésio, a conversa com o seu médico é obrigatória. Ele saberá indicar o tipo e a dose mais adequados para você, levando em conta a sua saúde geral. Nesse processo, é muito comum cometer alguns erros que acabam sabotando os resultados. O primeiro é tomar o suplemento de magnésio, ou comer as sementes, junto com um copo de leite ou um pedaço de queijo. O cálcio e o magnésio competem pela mesma via de absorção no intestino. É como se dois carros tentassem passar ao mesmo tempo por um portão estreito. Para otimizar a absorção do magnésio, o ideal é consumi-lo com um intervalo de pelo menos 1 hora de alimentos muito ricos em cálcio. Outro erro é a escolha da forma do suplemento, caso opte por ele com orientação médica. Formas como o óxido de magnésio, muito comuns em polivitamínicos baratos, tendem a ter uma absorção muito baixa no intestino e, em muitas pessoas, podem até causar desconforto gástrico ou diarreia. Existem outras formas, como o bisglicinato ou o dimalato, que costumam ser mais gentis com o sistema digestivo e melhor absorvidas. Um terceiro erro, muito humano, é a impaciência. Esperar resultados transformadores em 2 ou 3 dias. A melhora na qualidade do sono, na disposição matinal, na sensação de bem-estar, é um processo gradual. O corpo precisa de tempo para se reequilibrar, e o erro mais fatal de todos é focar apenas no mineral e ignorar todo o resto. Tomar o melhor suplemento do mundo e continuar indo para a cama à 1 da manhã, rolando o feed do celular com a luz no rosto. O magnésio não é uma pílula mágica. Ele é um coadjuvante de luxo em uma peça cujo ator principal é a sua rotina, a sua higiene do sono. Eu imagino que agora você possa ter algumas objeções em mente. Talvez você pense: doutora, mas eu já tomo um polivitamínico completo toda manhã. Como eu disse, a maioria desses produtos contém formas de magnésio de baixa biodisponibilidade, em doses que podem não ser as ideais, e são tomados no horário menos estratégico para a otimização do sono. Ou talvez você já tenha tentado tomar magnésio à noite e não viu o resultado. Aqui eu lhe pergunto: por quanto tempo você tentou? E você combinou isso com as outras camadas do nosso ritual, como a redução da luz azul e o controle da cafeína. A consistência e a combinação são a chave. Os efeitos são cumulativos. Para aqueles que se preocupam com o custo, a minha recomendação é sempre começar pela comida. Sementes de abóbora, amêndoas, castanhas, folhas verdes escuras como o espinafre, são fontes excelentes e acessíveis. O investimento inicial é apenas no hábito. E se você é um homem que já faz uso de medicamentos para ereção, saiba que otimizar o sono, reduzir o cortisol e melhorar a sua saúde vascular geral, algo que um bom descanso noturno promove, pode, em muitos casos, melhorar a sua resposta a esses tratamentos. Pense nisso como preparar bem o terreno antes de plantar a semente. Ao longo dos anos, vi pequenas mudanças como essas gerarem relatos muito positivos. Lembro-me bem do Sr. Carlos, um engenheiro aposentado de Campinas, com seus 68 anos. Ele chegou ao consultório com a queixa clássica: um cansaço que não passava, mesmo dormindo 7 ou 8 horas. O sono dele era picado, como ele descrevia. Não entramos com nenhuma medicação. Apenas ajustamos a rotina noturna dele. Propus a troca do jornal na televisão antes de dormir por um livro e a introdução de um pequeno punhado de sementes de abóbora como um ritual do sono. Cerca de um mês depois, ele retornou. As palavras dele foram: doutora, parece que voltei a carregar a bateria por completo durante a noite. Ele relatou acordar mais disposto e, como um bônus que o deixou muito satisfeito, uma melhora perceptível na qualidade das suas ereções matinais. Outro caso que me marcou foi o do Sr. Roberto, de Porto Alegre, com 62 anos. Ele viajava muito a trabalho, vivia em fusos horários diferentes e seu sono era completamente desregulado. A simples introdução da prática da respiração nasal por 5 minutos antes de dormir, algo que ele podia fazer em qualquer hotel do mundo, somada a uma suplementação de magnésio orientada pelo médico que o acompanhava, trouxe para ele uma melhora nítida na sensação de recuperação pela manhã.
Ele dizia que antes acordava moído e passou a acordar inteiro. São casos individuais, anedóticos, claro, mas que ilustram o poder dos pequenos ajustes consistentes. É meu dever profissional, no entanto, colocar a ciência em perspectiva. A relação direta entre a suplementação de magnésio e o aumento da testosterona é apoiada por estudos observacionais que mostram que homens com níveis mais altos de magnésio no corpo tendem a ter níveis mais altos de testosterona livre, e por algumas pesquisas menores, com atletas e homens sedentários, que mostraram algum efeito positivo. Mas, sendo muito honesta com você, ainda não temos grandes ensaios clínicos, aqueles considerados o padrão ouro da ciência, que provem uma relação de causa e efeito clara e universal para todos os homens. A lógica fisiológica, como conversamos, é muito plausível, mas os resultados podem variar enormemente de pessoa para pessoa, dependendo da sua dieta, do seu nível de estresse, da sua genética. Portanto, encare este conteúdo como ele é, uma ferramenta educativa, uma estratégia para otimizar seu estilo de vida e criar condições mais favoráveis para a sua saúde. Ele jamais substitui uma avaliação médica completa para investigar as causas de uma possível baixa hormonal ou de qualquer outro sintoma que você esteja sentindo. Antes de concluirmos e antes que você pense em começar qualquer mudança, eu preciso falar sobre segurança. Essa é a parte mais importante da nossa conversa. Antes de iniciar qualquer tipo de suplementação de magnésio, a conversa com o seu médico de confiança é fundamental e inegociável. Isso é especialmente crítico se você tem alguma condição nos rins, pois são eles os responsáveis por filtrar e eliminar o excesso do mineral do seu corpo. Homens que têm certas condições cardíacas, como arritmias ou bloqueio atrioventricular, ou que fazem uso de alguns tipos de antibióticos ou de medicamentos anticoagulantes, também precisam de uma orientação profissional muito cuidadosa, pois pode haver interações. Fique atento ao seu corpo. Se ao iniciar o uso de um suplemento você sentir sintomas como fraqueza muscular excessiva, uma queda na pressão arterial, tontura ou confusão mental, interrompa o uso e procure um serviço de saúde. E, por favor, lembre-se sempre que sintomas como uma queda súbita e acentuada na sua libido, na sua disposição ou na sua capacidade de ereção merecem sempre uma investigação médica aprofundada para excluir outras causas. Não presuma, investigue. Se essa abordagem que conversamos hoje sobre a importância do timing, da rotina e de como pequenas camadas de hábitos podem se somar para apoiar sua saúde fez sentido para você, eu gostaria de lhe pedir uma gentileza. Comente aqui embaixo com o número 1 e me diga de qual cidade você está me assistindo. Eu gosto muito de saber de onde vocês são. E se você tem um amigo, um irmão, um cunhado com mais de 55 anos, que talvez esteja reclamando de cansaço e que poderia se beneficiar desta informação, compartilhe este vídeo com ele. Às vezes, uma conversa honesta e sem falsas promessas é o primeiro passo para uma grande mudança. Lembre-se, o seu corpo não esqueceu como funcionar. Ele apenas pode estar operando com alguns freios puxados. A jornada para uma saúde melhor após os 60 não é sobre intensidade, mas sobre consistência. É sobre ter dignidade, autonomia e a alegria de se sentir bem no próprio corpo. Muito obrigada pela sua atenção.